Imagina um general do exército, com 50 anos de serviço, sentado na frente de um ministro do STF, que se refere ao próprio tribunal como meu tribunal. Sim, meu. Tribunal Alexandrino. E a pergunta que fica é: desde quando o Supremo tem dono? Caso é o seguinte: o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, foi ouvido como testemunha no inquérito das milícias digitais, aquele que tenta empurrar Bolsonaro e aliados direto para a cadeia. E o depoimento dele? Foi um banho de água fria na narrativa do golpe. Freire negou que tivesse ameaçado prender Bolsonaro. Negou que tenha participado de qualquer trama golpista. E mais, afirmou que a tal minuta do golpe, que virou manchete na imprensa, era, segundo ele, apenas um estudo jurídico baseado na Constituição. O golpe virou estudo. O levante virou brainstorming. Pega essa, põe para piorar o clima. Freire soltou que nunca identificou Felipe Martins como o sujeito que teria apresentado o tal documento. Detalhe: o relatório da PF diz exatamente o contrário. Acontece que no depoimento real, ao vivo, Freire mandou um "nunca vi, não conheço, só ouvi falar na imprensa". Ou seja, jogou um balde de gelo na narrativa que sustentava a acusação. E o que faz Alexandre de Moraes? Fica irado. Acusa o general de mentir. Adverte a testemunha em público. Proíbe a exibição do depoimento anterior para comparação. Afinal, não pode virar circo o meu tribunal. Mas espera aí. Não era justamente o princípio da publicidade que deveria nortear esse tipo de audiência? Não é a transparência que garante um julgamento justo? Pois é. Aqui, a regra foi o sigilo. Nada de gravação. Nada de transmissão. Nada de saber exatamente o que foi dito. A gente tem que confiar na transcrição da PF. Tipo confiar em cheque sem fundo. No meio disso tudo, o general ainda teve que ouvir um "pense bem", vindo do ministro. Aquela sugestão sutil que, no fundo, diz: ou você confirma a narrativa, ou o circo pega fogo. Mas o general não arregou. Disse que não ia inferir sobre atitudes de colegas, que não iria mentir, que não ia inventar versões. A pergunta é: até onde vai esse jogo de versões? Quem tem mais credibilidade? Um general que serviu meio século no exército ou um inquérito que se baseia em depoimentos que a gente não pode ver nem ouvir? Sabe aquele momento em que o roteiro preparado, com todo carinho, começa a desmoronar ao vivo? Foi isso que rolou no tribunal. Freire Gomes, longe de ser um aliado ideológico de Bolsonaro, fez o que ninguém esperava. Respondeu com frieza, sem se comprometer com a narrativa pronta. E mais, desmontou, com uma frase aqui e outra ali, boa parte da tese de golpe. Quando ele diz que não houve ordem para movimentar tropas, que não viu tentativa de ruptura institucional, que o tal documento era apenas um estudo, ele esvazia o coração da acusação, porque se até o comandante do exército não viu nada de anormal, como manter de pé essa narrativa de golpe iminente? E é aqui que entra o desespero institucional. A reação de Alexandre de Moraes não foi de quem está buscando a verdade. Foi de quem viu a narrativa se desmanchar no ar. A proibição de exibir o depoimento anterior, a advertência velada, o controle do que podia ou não ser perguntado, tudo isso é muito mais do que postura firme. É controle de danos. E a mídia? A mídia militante que você já conhece, correu para dizer que mudança de tom é grave. Que teve reunião, e isso já é crime suficiente. Tipo, não importa se o conteúdo era legal ou não. Importa é que se reuniram. Agora até happy hour pode virar prova de golpe. O mais curioso é como os mesmos que disseram que era golpismo até pensar em estado de defesa são os que ignoraram quando um general denunciou que Dilma queria decretar estado de defesa no impeachment dela. Memória seletiva? Coincidência? Ou é aquele velho critério? Quando é com os nossos, a gente chama de estratégia. Quando é com os outros, é golpe. E você? Já passou por isso de ver uma narrativa cair na sua frente,
Mas a galera fingir que nada mudou? Me conta nos comentários. Se você curte esse tipo de análise que mostra o que a velha mídia tenta esconder, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente não tem medo de cutucar a incoerência com vara curta. O que esse depoimento expôs, no fim das contas, é que estamos vivendo dois Brasis. Um Brasil oficial, onde ministros decidem o que pode ou não ser visto, dito ou investigado. E um Brasil real, onde a população só quer entender o que de fato aconteceu. Freire Gomes não foi lá defender Bolsonaro. Ele defendeu a própria palavra. Recusou-se a virar peça de um tabuleiro que já tem as jogadas marcadas. E isso, num país cada vez mais polarizado, já é um ato de coragem. O STF diz que quer proteger a democracia. Mas democracia com censura, com depoimentos secretos, com ameaças veladas às testemunhas? Isso é defesa de regime ou administração de narrativa? A verdade é que o caso Freire Gomes virou um divisor de águas. Um lembrete de que, mesmo em tempos de pressão, ainda existem vozes dispostas a contrariar o roteiro. Ainda há quem prefira pagar o preço da verdade ao preço da conveniência. E você? O que tira desse episódio todo? Achou que o general foi firme? Que a reação do STF passou do ponto? Me conta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Aqui a gente analisa, provoca e não alisa. Compartilha esse vídeo com quem precisa entender o que está em jogo de verdade. E se quiser apoiar esse trabalho de forma direta, dá uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem tudo o que você precisa saber.